Olá pessoal, meu nome é Álvaro Pimentel, eu sou estudante do curso de Física na UES, FECLESP, em Quixadá, Ceará, e também sou bolsista do PIBID. E hoje nós vamos ver, no caso, uma videoaula falando sobre intensidade da corrente elétrica. Para iniciar esse assunto, eu tenho que definir, no caso, o que seria a intensidade da corrente elétrica. Eu posso definir intensidade da corrente elétrica como sendo I, representando a intensidade da corrente, é igual a carga dividido por ΔT, que é a variação do tempo. Essa é a fórmula que eu vou trabalhar com a intensidade da corrente elétrica. Eu tenho I, no caso, eu tenho uma unidade de, que é a intensidade da corrente elétrica, que é dada em amperes, que eu represento pela letra A. No caso, a carga elétrica é dada em coulomb, pela letra C, a unidade, e a variação do tempo, ΔT, eu meço ela, no caso, em segundos. Então, vamos entender melhor o que significa a intensidade da corrente elétrica. Digamos que eu tenho aqui um fio condutor de eletricidade, certo? E aqui eu vou ter várias cargas. Para mim ter uma corrente elétrica aqui, eu vou ter que ter um fluxo dessas cargas na mesma direção. No caso, elas vão ter que obedecer essa mesma direção aqui. Para mim ter um fluxo de cargas elétricas, para ter uma corrente elétrica. E como é que eu vou medir a intensidade dessa corrente? Digamos que eu pego uma seção transversal e, no caso, dá para me medir a intensidade da corrente elétrica, no caso, contando quantas cargas passam por essa seção em um intervalo de tempo, certo? Por isso, a fórmula, intensidade da corrente elétrica é igual a carga dividido pela variação do tempo. Então, digamos que eu tenho, vamos resolver alguns exercícios para ficar melhor. Digamos que eu tenho uma questão, que ela fala o seguinte, questão 1 me diz o seguinte, que eu tenho um número de cargas elétricas igual, carga elétrica, digamos que eu tenho igual a 300 microcoulomb. E eu digo que essa quantidade de cargas, no caso, ele passa num fio condutor no intervalo de tempo igual, ΔT, vai ser igual a 60 segundos, certo? Então vamos lá, se eu quero saber a intensidade da corrente elétrica, o que eu vou fazer? É só aplicar na fórmula, mas primeiro observe que no caso eu tenho que ter a variação do tempo em segundos, no caso já está, mais a quantidade de carga tem que estar em coulomb. E observe que aqui está microcoulomb. No caso micro é um submúltiplo. E você tem que saber quanto é que equivale o micro. O micro equivale a 10 elevado a menos 6. Então, vamos transformar aqui. Isso aqui vai ser igual a, no caso, 300 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Pronto. Já podemos colocar na forma. Então, intensidade da corrente elétrica, que é dada em ampere, vai ser igual a quantidade de carga, que vai ser 300 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 60. Esse valor aqui eu posso deixar em notação, que é deixar, no caso, esse primeiro número entre 1 e 9,99, certo? Mas eu também posso resolver assim, que vai dar o mesmo resultado. Então, se eu pegar 300 e dividir por 60, vai ser igual a 5 vezes, repete o resto. Aqui é como se eu tivesse 10 elevado a 0. E eu vou subtrair esse expoente. Então, vai ser menos 6 menos 0, que dá menos 6. Então, eu vou ficar 5 vezes 10 elevado a menos 6, que é a unidade da intensidade da corrente elétrica, que no caso é ampere. Resolvi essa primeira questão. Agora, digamos que eu tenho outra questão que ele me pergunta a carga elétrica, o valor da carga elétrica. Questão 2. Questão 2 tem um enunciado seguinte, me diz que eu tenho a intensidade da corrente elétrica igual a 200 miliampere. Então, ele diz que a intensidade da corrente elétrica aí é igual a 200 miliampere. E me diz que essa intensidade dessa corrente vai passar em um tempo igual a variação do tempo igual a 4 milissegundos, certo? Milissegundos. Bem, agora o que é que eu vou fazer para resolver essa questão? A mesma coisa, só vou aplicar na fórmula. A fórmula sempre vai ser essa. Intensidade da corrente elétrica é igual a carga dividido por ΔT. Basta apenas eu saber se já está na unidade ou não. O que é que eu tenho que fazer? Intensidade está em miliampere, mas a intensidade da corrente elétrica é só em ampere. O que é esse mili? Numa tabelazinha que eu tenho, que nós já vimos antes, em aulas passadas, eu tenho 4 submúltiplos. Eu tenho, no caso, mili,
eu tenho micro, eu tenho nano, e outro submúltiplo eu tenho pico. Dependendo da característica que você estiver falando, se for intensidade da corrente elétrica, então vai ser miliampere, microampere, nanoampere. Agora, se for, no caso, carga elétrica, vai ser milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb, picocoulomb. Sempre esses valores vão ser o mesmo, só vai mudar a unidade. Esse valor aqui vai ser equivalente a 10 elevado a menos 3, esse outro vai ser 10 elevado a menos 6, vai variando do expoente menos 3 e menos 3. Aqui é 10 elevado a menos 9, e aqui no caso vai ser 10 elevado a menos 12. Ok. E aqui eu vou ter, no caso, o símbolo de cada valorzinho desse. Então, o símbolo de cada valor desse, mili é representado pela letra M, micro, esse símbolozinho aqui, nano, N, e pico, no caso, ampere, vai ser P. Qual o valor que eu tenho aqui? Mili, M, que é 10 elevado a menos 3. Então, vamos lá. Então, a intensidade, o primeiro valor vai ser 200. Em vez de eu colocar mili, eu coloco o equivalente ao valor dele, que vai ser vezes 10 elevado a menos 3. Igual a quantidade de carga, que é o que eu quero saber, quantidade de carga, dividido por ΔT, que é a variação do tempo. Mas observe que aqui também está em milissegundos. Então, esse valor vai ser o quê? Mili. 10 elevado a menos 3, certo? Então, vamos lá. Então, vai ser 4 vezes 10 elevado a menos 3. O que é que eu faço aqui para me descobrir? Só mesmo pelos extremos. Então, vai ficar a carga elétrica é igual. Se eu multiplicar 4 vezes 200, dá 800. Vezes, como é uma multiplicação, eu repito a base 10 e somos expoente. Menos 3 mais menos 3 dá menos 6. Para me deixar em anotação esse valor, vou deslocar a vírgula duas casas para a esquerda e acrescento dois números positivos. Então, vai ser carga elétrica é igual a 8 vezes 10. Como eu vou acrescentar dois números positivos, eu desconto aqui. Vai ser 10 elevado a... Fica menos 6 mais 2 fica menos 4. E a unidade que é coulomb. Bem, é só isso mesmo, galera. Valeu.